Essa é mais uma daquelas propostas que passam pelo Congresso Nacional sem levantar tanto alarde, sem fazer tanto barulho, mas é extremamente perigosa. Perigosa porque ela acaba com um fundamento da nossa representação, que é que cada pessoa tem o mesmo direito e a mesma representação perante a Câmara dos Deputados. Para voltar um pouco na retrospectiva, o que é que aconteceu? Lá em 2023, o Supremo Tribunal Federal, por uma decisão unânime, seguiu o parecer do ministro relator, Luiz Fux, de que a Câmara deveria rever a lei complementar que trata do total de parlamentares e fazendo uma proporção em relação à atualização do censo de 2022. Isso é muito importante porque, naquele momento, por uma ação impetrada pelo Estado do Pará, havia o entendimento de que, com as novas proporções estabelecidas nas cidades, nos estados brasileiros, a representação da Câmara dos Deputados deveria ser reequilibrada, de modo que cada cidadão, dentro da representatividade colocada na Constituição, ou seja, os estados deveriam obedecer uma nova regra de quantidade de parlamentares. E aí começaram as decisões do Supremo, e como eu disse, lá em 2023, ainda o Supremo disse, olha, tá certo, o Congresso Nacional não fez o dever de casa, desde 93 a lei é a mesma, e óbvio que pelas mobilizações e mudanças regionais no Brasil adentro, a gente acaba tendo não necessariamente uma representação fidedigna ao longo de 30 anos. Então é sim necessário que o Congresso Nacional faça uma atualização das proporções de deputados e deputadas para cada estado. Então essa foi a decisão tomada em 2023 e o Supremo colocou o seguinte, olha, essa é uma decisão que compete ao Congresso Nacional e vai ficar estabelecido o prazo até o dia 30 de junho para que o Congresso Nacional tome essa decisão de reorganizar a quantidade de cadeiras. Se o Congresso Nacional não fizer isso, essa decisão vai caber ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, vai ter que calcular essa proporção, como eu disse, porque já está bastante defasada. E aí começaram 2 projetos de lei complementar, tramitar no Congresso Nacional para tentar recalcular isso. Como é que vai ficar? O primeiro projeto que foi apresentado, ele dizia que, mantendo o número total de 513, essas vagas deveriam ser recalculadas conforme diz a Constituição e o texto atual. Ou seja, não haveria aumento de deputados de forma nenhuma. O primeiro texto foi apresentado, o PLP 144, tinha essa proposta em mente, Vivian. O outro texto foi apresentado pela deputada Dani Cunha, e grave esse nome porque é muito importante, deputada Dani Cunha, do Rio de Janeiro, apresentou o texto que acabou sagrando, sendo o vencedor pelo plenário da Câmara dos Deputados. E esse texto dizia o seguinte, 513 não era o número total, mas 513 era o mínimo de parlamentares que deveria se haver. E a partir do texto da deputada Dani Cunha, aumentou-se o número de deputados federais em 18 deputados a mais a partir da próxima legislatura. E sabe qual é o efeito cascata disso, para além do efeito financeiro que já foi colocado, de gastos, não só de custas para a manutenção de 18 novos deputados, é porque tem um efeito cascata também. Os deputados estaduais, muito bem lembrado, são 30 deputados a mais por ter se aumentado 18 deputados federais na Câmara. Então, esse debate começou a ter um pouco mais de evidência, na medida que o texto da deputada Dani Cunha foi aprovado pelo plenário da Câmara, e agora segue para o Senado Federal, que, na minha avaliação, tem que olhar com bastante responsabilidade sobre isso, por uma série de fatores. No levantamento anterior, colocava-se que 7 estados iriam perder e outros 7 iriam ganhar. Ou seja, era um reequilíbrio dos 513 já existentes. Agora não. Os estados que iriam ganhar continuam ganhando e os que iriam perder ganham também. Ou seja, é uma distorção completa, William, César, Vivian e Demore. É uma distorção completa do que nós conhecemos de proporcionalidade. Ou seja, os estados que estavam desfigurados, o Pará, que entrou com uma ação belíssima e ganhou no Supremo, como eu disse, por unanimidade, vai continuar tendo a sua população distorcida em termos de representatividade no Congresso Nacional, o que é muito perverso. Isso é muito perverso e a gente precisa debater isso com coragem, com dados, com evidências. Qual é o impacto? A gente não está falando necessariamente que vai melhorar a representação. Não, talvez a gente não precise de mais deputados, a gente precisa de melhores deputados, César. A gente não precisa aumentar o número de deputados para ter uma melhor representação, e é isso que está sendo colocado agora. Então, o projeto foi para o Senado Federal,
e lá deve ser avaliado num conjunto de propostas que estão debatendo o Código Eleitoral para a próxima eleição, especialmente sob relatoria do senador Marcelo Castro, e eu espero profundamente que esse projeto seja rejeitado no Senado Federal.